Olá, Jesse falando. Recentemente tive a honra de ver uma das minhas lâminas publicada na Blade Magazine, a maior revista de cutelaria do mundo. Alguém viu minha lâmina na revista e entrou em contato comigo para encomendar não uma, mas duas dessas lâminas, com saia combinando. Se você acompanha meu canal há um tempo, sabe que eu adoro fazer essas lâminas no estilo japonês. No passado, já fiz peças como a Ema e minha katana de damasco de $8.000. Vou tentar aplicar o que aprendi nessas duas construções anteriores, nessas duas peças aqui. Eu adoro meus clientes e às vezes gosto de surpreendê-los com algum detalhe extra na peça. Pensei em fazer algo mais complexo neste damasco, talvez uma tempestade de fogo ou um mosaico torcido, mas mandei um e-mail perguntando se ele preferia isso ou um padrão de torção tradicional. E ele disse que queria exatamente o que viu na revista. Ainda bem que perguntei na hora certa, senão teria que recomeçar tudo depois. Para quem não conhece, o aço damasco é basicamente uma combinação alternada de dois tipos diferentes de aço, um com alto teor de níquel e outro sem níquel, e eu recomendo não pesquisar isso no Google. Essa diferença faz com que na hora da gravação, o aço de níquel continue brilhante e o aço escuro fique bem escuro. Como ferreiro, eu consigo manipular essas camadas para criar um padrão que fique visualmente interessante depois. A única forma de unir esses dois tipos diferentes de aço em uma barra sólida é através da soldagem de forja. Nesse processo, a barra é aquecida até cerca de 21 ou 22 graus Fahrenheit e então comprimida com toneladas de força. Muita gente usa martelos elétricos, mas se eu tivesse um aqui na garagem, acho que derrubaria a casa inteira. Com a barra consolidada e alongada, é hora de pensar nos próximos passos desse processo. Estou buscando um padrão damasco torcido, então preciso começar com uma barra quadrada longa. Os blocos da minha prensa impedem que a barra fique menor do que um certo tamanho. Como eles têm exatamente 1 polegada por 1 polegada, a minha barra vai ter essa medida exata. Agora estou quebrando os cantos desse quadrado, para que, ao torcer a barra, evite aqueles golpes frios que acontecem quando os cantos ainda estão afiados. Satisfeito com o formato da seção transversal, deixei a barra esfriar para depois poder cortá-la ao meio. Uau, isso realmente funcionou. Mesmo o cliente tendo encomendado dois tantos iguais, eu queria que ele pudesse diferenciá-los. Então, a ideia foi torcê-los em direções opostas. A ferramenta que estou usando para torcer as barras é basicamente uma chave de tubo modificada. É uma chave de tubo grande, com aço soldado no cabo. Existem métodos melhores para fazer a torção que vou mostrar na tela, mas sempre gostei desse aqui por ser simples e eficiente. Olha, não ficou ruim. Na verdade é uma boa quantidade de torção, pelo menos para um único aquecimento. Torci meu último tarugo no sentido horário, então precisava lembrar de torcer o segundo no sentido anti-horário. As coisas escamosas que caem do tarugo enquanto eu torço são chamadas de carepa. Elas são extremamente quentes e voam para todo lado, então sempre que faço isso, acabo me queimando bastante. Neste tarugo, eu queria mais ou menos uma torção por polegada, e pelo tamanho dele, isso resultou em algo entre 8 e 10 torções no total. Existem três tipos principais de lâminas japonesas: a katana, que é a longa, a wakizashi, que é de tamanho médio, e o tanto, que é o que estou fazendo aqui. Essas três lâminas têm limites de comprimento, e o tanto precisa ter menos de 12 polegadas só na lâmina. Eu não tinha muito material, mas estava confiante de que conseguiria esticá-lo até esse tamanho e ainda teria o suficiente para fazer a espiga. Eu adoro quase todas as ferramentas da minha oficina. Cada uma delas foi escolhida a dedo para se encaixar no meu estilo de trabalho e não ocupar espaço à toa. Mas, se tem uma ferramenta que eu odeio, definitivamente é a esmerilhadeira angular. Todas as esmerilhadeiras angulares que usei vibram demais aqui na oficina.
Na mão esquerda, eu uso uma luva de solda para tentar absorver parte dessa vibração. Mesmo assim, minhas mãos ficaram praticamente dormentes depois de desbastar as barras. Na forja de uma katana, existe a etapa chamada Tsunobi. Nessa etapa, você pré-modela a peça para que ela esteja pronta para forjar toda a geometria detalhada depois. Basicamente é o que estou fazendo aqui. Estou afinando meu bloco até ficar com uma espessura uniforme de 3/8 de polegada e removendo o excesso de material para preparar a forja da lâmina. Eu queria usar minha ferramenta de corte quente para remover o excesso de material, mas quando fui pegar, percebi que ela tinha sumido. Procurei por toda a oficina. Não encontrei, então comecei a procurar dentro da prensa. Derrubei o painel e usei meu celular para olhar lá dentro. Tá vendo aquilo lá no cantinho? Como foi parar lá dentro? Uau. Eu posso cortar o material em linha reta perpendicular ao comprimento da lâmina, mas para fazer a ponta é preciso angulá-la. Isso porque ao forjar lâminas japonesas é preciso cortar a ponta em ângulo e depois dobrá-la para cima. Tradicionalmente, isso é feito para que o grão do aço continue seguindo ao longo do fio da lâmina, evitando o aço macio na ponta. Mas o motivo de eu fazer isso aqui é porque estou usando aço damasco, e quero que o padrão continue fluindo por toda a lâmina. Quando comecei a aprender sobre a geometria das katanas japonesas, havia muita coisa que eu nem imaginava. O tipo de geometria que estou buscando se chama Shinogi Izukuri. Nesse estilo, você precisa biselar a espinha da lâmina. Você também precisa biselar a parte de trás da lâmina. Uma katana não é uma lâmina de fio único, mas sim uma espécie de adaga assimétrica. Pensar na lâmina como uma adaga, e não como uma lâmina comum, foi uma das coisas que mais me ajudou a melhorar na forja e no desbaste das lâminas japonesas. É impossível forjar toda a geometria da lâmina em um único aquecimento, então basicamente fui trabalhando a partir da ponta. Fui fazendo chanfros na espinha, depois atrás, e só então o fio da lâmina, repetindo isso várias vezes até chegar ao comprimento certo. Essa é uma das etapas que eu achava que estava fazendo certo, mas pesquisando mais percebi que estava errado. Essa parte servia apenas para isolar o material do cabo. O ombro deveria estar no lado da espinha da lâmina, não no lado do fio. No fim, isso nem faz tanta diferença, porque depois o ombro seria limpo na lixadeira de qualquer forma. Mas eu queria manter todo o processo de forja o mais tradicional possível, e isso precisava ser corrigido. Eu gosto de deixar a pouco a ponta por último quando forjo essas peças, porque isso ajuda a unir tudo. Ah, finalmente terminado. Do jeito que está agora, a microestrutura do aço está realmente em péssimo estado. Os grãos estão irregulares e há muitas tensões internas acumuladas do processo de forja. A normalização consiste em 3 etapas de aquecimento e resfriamento. Minha ferramenta preferida para isso é o forno de tratamento térmico Paragon. Eu costumava fazer isso na forja, mas o controle é muito menos preciso, e o resultado final fica bem pior.
Com as lâminas normalizadas, era hora de desbastá-las antes do tratamento térmico. Não mostrei na câmera, mas minhas lâminas empenaram durante a normalização, o que é comum no damasco torcido, então precisei gastar um bom tempo endireitando. Para quem é marceneiro, eu compararia essa etapa do processo a aplicar o acabamento na peça final. Isso destaca melhor o padrão e ainda ajuda a esconder algumas imperfeições da forja. Também estou deixando a lâmina bem fina, para que depois do tratamento térmico eu não precise desgastar tanto material endurecido. O resfriamento é o momento em que a faca realmente ganha sua alma. Pode parecer exagero, mas é a verdade. Tirei muito peso dela, é impressionante. Olha só a diferença na espessura. Tipo, eu praticamente cortei a espessura da borda pela metade. O primeiro, sem a balança zerada, está com 610 gramas. Beleza. Este aqui, depois da desbaste, ficou 100 gramas mais leve. Ainda está ótimo. Certo, é hora de temperar. 1500, como sempre. Na verdade, sim, vou fazer com a lâmina virada para baixo. Assim fica mais fácil de pegar. Ok, tô meio nervoso. Espero que isso funcione. Eu estava testando a dureza das lâminas com aquela lima. As limas que você compra normalmente têm dureza entre 65 e 66 HRC. Se for difícil arranhar a lâmina com a lima, significa que a lâmina está bem dura. Quase nenhuma deformação, mas o fio se moveu um pouco, então preciso alinhar ele de volta para o centro. Depois do resfriamento, a lâmina fica extremamente dura, mas muito frágil. Se caísse no chão agora, provavelmente quebraria como vidro. O que eu faço é colocá-las no meu forno de tratamento térmico a 400 graus Celsius por 2 horas, 2 vezes. Isso reduz a dureza para um nível em que ela ainda continua dura, mas não quebra, fica bastante flexível. Neste momento, meus tandos estão igualmente duros da ponta até o cabo. Para evitar que o cabo fique muito duro, eu aqueço essa parte com um maçarico e deixo esfriar lentamente num balde de vermiculita. Isso vai deixá-lo bem mais macio, aí é só deixar esfriar bem devagar. A geometria da lâmina japonesa vai muito além da seção transversal em um único ponto. Para conseguir o afilamento distal correto nessa lâmina, estou tirando medidas a cada polegada. 259. Agora minha espiga tem um bom afilamento distal, o que é super importante para o Habak. Mas minha lâmina ficou mais grossa mais ou menos aqui, e é justamente aqui que preciso dela mais grossa. Depois de medir as duas lâminas, era hora de corrigir o pequeno desvio que tinha nelas. Minha ferramenta preferida para isso é o martelo de bola de carboneto. É um método super rápido e praticamente não invasivo. O resfriamento é um dos processos mais agressivos que você pode submeter uma peça, o que o torna tão interessante. E por isso, você não pode deixar o fio muito fino antes de resfriar. Agora que minha lâmina já foi resfriada e temperada, posso afiná-la o quanto quiser. Eu tenho um certo trauma com essa etapa final de afiação. Quando comecei a fazer facas, como muita gente, a primeira coisa que quis fazer foi uma katana. Então peguei um pedaço de aço, forjei algo no formato de katana e fui tentar afiar. O problema é que naquela época eu não tinha memória muscular para afiar e nem sabia que deveria pensar na lâmina como uma adaga. Meu bisel central ia cada vez mais perto da espinha da lâmina e quando vi, nem parecia mais uma katana. Aí eu simplesmente desistia da peça e começava outra.
Nas lâminas japonesas, a ponta é extremamente importante quando falamos de geometria. Existe uma linha chamada yokote, que separa a ponta do restante da lâmina. No meu vídeo sobre a ema, eu disse que uma lâmina sem yokote estava errada, mas na verdade nem todas as lâminas japonesas possuem yokote. O que estou tentando fazer aqui realmente existe, então estou gastando um bom tempo acertando essa linha. Quando eu disse que as pessoas estavam fazendo errado, não era verdade. Isso aqui tá ficando muito bom. Sempre que eu desbasto uma dessas lâminas, fico querendo ficar com ela, mesmo sendo encomenda. Na parte de polimento manual só existem duas opções, lixa ou pedra. Eu prefiro usar lixa, como fiz minha carreira inteira de forja, mas sei que muita gente usa pedra também. A verdade é que os dois métodos são ruins e demoram demais, de qualquer jeito. Parece bom, mas como estou usando lixa, não dá para criar geometria. Então essa linha... Eu não consigo deslocar essa linha. Preciso voltar para a retífica e empurrá-la assim. Assim como o Khan, do Blacktail Studio, diz que se pudesse terceirizar algo seria o lixamento de tábuas, para mim seria o lixamento manual. Se eu pudesse passar só essa parte para outra pessoa, seria perfeito. É a única etapa do processo que não agrega muito se a geometria da lâmina já estiver boa. Só consome muito tempo. Eu duvido que os ferreiros japoneses tradicionais gastassem a maior parte do tempo polindo as lâminas. Embora fossem treinados para isso, acho que não poliam tanto assim. Beleza. A primeira lâmina está em 220. E esse... Preciso trabalhar a espinha, mas a geometria não está perfeita, então vou precisar limar um pouco. O revenimento reduz a dureza do aço para ele não ficar quebradiço, mas ainda mantém uma boa dureza. A lima consegue cortar o aço, mas não tão bem. Dá até para ouvir ela quase deslizando pela superfície do metal. Olha como isso tá afiado. Consigo me cortar com isso. Ai. Sim, eu sou. Conforme melhorei meu lixamento manual, acho que passei a manter minhas linhas mais precisas. A única razão para isso, eu acho, é que mantenho minha lixa de mão muito mais firme, o que evita quebrar os cantos. Uma dica que aprendi foi borrifar fluido filme na lâmina depois de atingir a granulação certa. Esse produto basicamente evita ferrugem e vai proteger a lâmina enquanto eu trabalho no habaki e na saia. Falando nisso, agora chegou a hora de realmente trabalhar no habaki. O material que estou usando para fazer o habaki é cobre simples, cobre velho mesmo. Peças históricas usavam materiais como ouro ou prata, mas o cobre sempre foi o mais comum. Para sorte de vocês, e azar meu, o habaki é uma das peças mais irritantes de fazer em qualquer lâmina japonesa. Eu diria que foi a peça mais difícil da katana para eu entender como realmente fazer. Como muita gente, assisti vários vídeos do Mente Arms fazendo katanas, mas eles quase não mostravam a parte do habaki. O William só falava que eles eram irritantes e complicados de fazer. Levei uns 5 ou 6 habaki para conseguir entender uma ordem de montagem decente. Ao martelar e moldar o cobre frio, ele passa por um processo chamado encruamento. Durante esse processo, o cobre endurece e fica mais quebradiço, não respondendo tão bem ao martelo. O que eu faço é recozer o cobre. Toda vez que coloco na forja e resfrio na água, ele amolece de novo. Se essas cores aparecem assim, vermelho quer dizer que está bem macio. O habaki é uma peça que envolve a base da katana. Então o que estou fazendo aqui é dobrar o cobre para encaixar na espiga. Preciso tomar muito cuidado para dobrar no ponto certo, senão o encaixe vai ficar todo desalinhado. Ah, isso é uma beleza. Esse passo intermediário aqui, onde estou martelando o habaki numa barra de 1/4 de polegada, foi uma das coisas mais importantes que aprendi nesse processo. Quando você dobra o habaki, a parte de baixo da dobra tende a curvar, então ele não fica plano.
Martelar numa barra e usar ela para encaixar ajuda a manter tudo reto e quadrado. Todo abaque tem esse entalhe em formato de U, porque ele precisa envolver a base da lâmina. Vou usar uma lima para aprofundar bem esse entalhe. Na katana de damasco não consegui deixar tão fundo quanto queria, mas agora vou fazer isso antes de qualquer dobra. Sim, eu adoro limas grandes. A lima estava ótima, mas eu queria testar meu novo brinquedo. Finalmente consegui uma fresadora. Tenho até um vídeo sobre ela para postar, só não tive tempo de editar ainda. Acho que isso aqui ficou bem bom. Agora é terminar o resto das limas. As ranhuras ficaram equivalentes, mas uma delas levou 1/4 do tempo. Com as ranhuras feitas no rabaque, chegou a hora de ajustar ele na espiga. O interessante do rabaque é que ele é feito sob medida para cada lâmina, então mesmo tendo 2 tantos, cada rabaque só vai encaixar em um deles. Desta vez, garanti um afilamento distal consistente. Agora quando encaixo aqui, consigo puxar e ele desliza direto de volta até o ombro. A partir daqui, estou apenas martelando o rabaque de todos os ângulos possíveis para conseguir quase 100% de contato entre o rabaque e a lâmina, moldando ele na espiga. Tudo o que fiz até agora no rabaque já foi bem trabalhoso, mas o próximo passo é tipo 100 vezes pior. Eu preciso lixar perfeitamente um pedaço de cobre e soldar ele na borda do rabaque, fechando o anel. Para imaginar essa cunha, pense que se ela não fosse para dentro, teria basicamente o mesmo tamanho e espessura da própria lâmina. Eu preciso desbastar o cobre até encaixar no espaço. Se você é um nerd de computador, sabe que o cobre conduz calor muito bem, e algo tão pequeno esquenta rápido no esmeril. Então, para remover o excesso, seguro com um alicate para não queimar a mão. Dá para ver o cobre esquentar pelas cores tipo arco-íris, que são as cores da oxidação quando o metal aquece. Certo, com o rabo aqui encaixado na lâmina, agora eu posso simplesmente... Ele está pronto para solda. E posso provar que encaixa direitinho no lugar. Com tudo no lugar, é hora de começar a soldar. Pode até existir um método melhor para essa etapa, mas esse aqui foi o que funcionou para mim. Coloco alguns bastões de solda de prata sem chumbo e um pouco de fluxo. Uso o maçarico para aquecer tudo e quando vejo a solda preenchendo as fendas, sei que atingi a temperatura ideal. Assim como costumo exagerar no aço quando faço meus billets, coloquei solda demais nesse rabaque. Talvez seja ganância, mas agora preciso lixar esse excesso de solda para garantir que ele ainda encaixe na espiga, e isso levou bastante tempo. Com o encaixe resolvido, levei o rabaque para o esmeril para remover bastante material. Eu faço o rabaque bem grosso antes da solda, então depois preciso desbastar bastante. E esse processo é bem demorado, porque como dá pra ver, eu mergulho a peça na água praticamente a cada passada do esmeril. Essas duas peças de latão vão ser o cepa para os meus tantos. Esses dois tandos são bem não tradicionais, mas eu ainda queria colocar o cepa. Ajuda a fazer a transição entre o rabaque e o cabo.
A serra de joalheiro é ótima para cortes precisos, mas antes eu preciso fazer um furo para começar o corte. Uma das vantagens da fresadora é que ela faz tudo o que uma furadeira faz, só que melhor. Ela me dá um controle de velocidade muito mais preciso e a máquina toda é tão rígida que quase não tem vibração. Comprei umas brocas incríveis, dá uma olhada nisso. Acho que são de alumínio ou algo assim. Deve ser que posso pegar aqui qualquer tamanho que eu precisar, né? Uma das coisas que eu fiz questão de comprar quando peguei essa fresadora foi um mandril que eu pudesse apertar com a mão. É muito mais prático, porque não preciso perder tempo procurando minha chave. Eu não sou joalheiro, sou um ferreiro que usa uma serra de joalheiro. O algoritmo do YouTube recomenda meus vídeos para artesãos no geral, não só ferreiros. Então, se algum joalheiro tiver dicas de como usar melhor minha serra, comenta aí embaixo. Legal. O jeito que eu uso minha serra de joalheiro não é nada preciso, então preciso lixar um pouco para encaixar certinho na espiga. Por sorte, tenho essas limas bem pequenas que cabem na ranhura. Tá ficando bom, acho que quase vai encaixar. Ok, eu menti. Eu menti na sua cara. Olha isso. Encaixe perfeito. Agora é só repetir o processo. Oba. Com os espaçadores prontos, era hora de sair em busca de madeira. O primeiro lugar onde eu queria ir era o mesmo onde busquei material para minha ema. Esse lugar é ótimo para marceneiros no geral, mas é mais difícil encontrar madeiras exóticas por lá. Eles tinham o básico, álamo, talvez bordo rajado, mas dessa vez eu queria algo um pouco mais interessante. A próxima parada foi no Armazém do Torneiro. Esse lugar tem materiais e ferramentas para todos os tipos de artesãos. Se você for da região, recomendo muito uma visita. Acho que a azul ia ficar meio brega. Eu poderia levar muita coisa daqui, não vou mentir. Tô ficando sem bastante material. Quando secou, ficou tão oval que eu não conseguia mais fazer um círculo. Então, eu simplesmente peguei um Arbortec e fui esculpindo com o esmeril angular. Ainda virou uma tigela legal, mas não foi o que a gente tinha planejado. Temos umas peças realmente incríveis como essa aqui, porque o desenho do veio é simplesmente fenomenal. Que madeira é essa? É uma variedade de carvalho. O veio do carvalho é bem mais denso e fechado. Sim. E aí você consegue aqueles brilhos ondulados na madeira. Acho que esse pedaço de madeira me chamou mais atenção do que qualquer outro que peguei nessa viagem. Olha como é bonito, é da Austrália, tem vários nós e é conhecido como Blackwood da Tasmânia. É bem bonito. Vou usar a mesma madeira tanto na saia quanto no cabo, então dei sorte de ter encontrado esse pedaço longo. O Blackwood da Tasmânia é uma das madeiras mais bonitas que já vi. Como artesão, passei muito tempo procurando a madeira certa nessa viagem. Ganhei um pedaço do Chad de graça, mas preciso lembrar que estou tentando fazer o melhor produto possível para o cliente. Às vezes, isso significa escolher uma madeira antiga e deixada de lado, em vez de uma peça nova. Tradicionalmente, a saia e o cabo eram feitos esculpindo o encaixe em dois pedaços de madeira separados e depois unindo eles. Isso significa que antes de começar a esculpir, eu precisava deixar as peças de madeira o mais planas possível. E aí começou uma etapa mais longa de todo o projeto. Ai meu Deus, isso é muito mais difícil do que trabalhar com álamo. O lance das madeiras australianas é que, apesar de lindas, são muito duras. Algumas das madeiras mais duras do mundo vêm da Austrália. Eu sabia disso antes do projeto, mas saber e realmente passar por isso são coisas bem diferentes.
Esculpir a saia da katana que fiz antes foi muito fácil. O álamo respondia bem ao formão. Mas esse material aqui só queria lascar, não cortar. E eu precisei amolar meus formões tipo 10 vezes por hora. A beleza do YouTube é que você pode se divertir vendo a dor dos outros. Por exemplo, o canal Fail Army tem 4,4 bilhões de visualizações, e basicamente só mostra gente se machucando ou coisas explodindo. Outro exemplo é o Daily Dose of Internet. Eu sei que nem tudo lá é gente se machucando, mas boa parte é. E o canal já tem 13 bilhões de visualizações. O ponto é, você está gastando seu tempo assistindo um asiático de 22 anos esculpir madeira australiana dura. Se não fosse pelo YouTube, você provavelmente acharia isso aqui extremamente entediante. Eu acho bonito como o YouTube transforma algo tão monótono quanto entalhar um sulco com cinzel em algo relaxante de assistir. Espera, não consegui. Beleza, se eu prender essas duas peças, se a lâmina ainda deslizar, é sinal de que estou no caminho certo. Tá ficando muito bom. Muito bom mesmo, não vou mentir. Eu cometi um erro de principiante. Sempre fiz desse jeito. Olha como é fácil pra mim só ir retirando o material. Olha isso. Tá simplesmente saindo. O que é isso? Acabei de perder umas 4 horas tentando tirar a maior parte do material do outro jeito. Esculpir os blocos dos cabos desses dois tantos levou umas 7 horas, e já tô sentindo uma tendinite chegando. E agora preciso esculpir a saia, que tem tipo 3 vezes mais volume de madeira. Preciso de um jeito melhor de fazer isso? Decidi comprar um roteador. Não é muito tradicional? Duvido que o Japão feudal tivesse roteadores, mas vai salvar meus cotovelos, e o produto final vai ficar melhor. Ceder e comprar um roteador foi uma daquelas coisas que tentei evitar por muito tempo. Mas, sinceramente, acho que era só teimosia. Na verdade, é muito melhor que usar formão na maioria dos casos. Eu precisava garantir que, ao esculpir, não passasse da linha marcada a lápis. Queria chegar perto e depois finalizar com o formão. Isso tá ficando muito bom. Fazer isso na mão teria levado um dia inteiro. Teria tido um monte de lascamento se fosse tudo no formão. Estou muito feliz de ter comprado esse roteador. Depois de esculpir o primeiro conjunto de saia, percebi que colar as duas metades logo de início era mais eficiente. Eu vou continuar colocando e tirando a lâmina. Pausa. Com as metades coladas, era hora de focar na saia. Deixei essa área da madeira sem mexer no roteador para limpar depois com o formão. Tradicionalmente, a saia e a lâmina tinham apenas dois pontos principais de contato, na ponta e no rabaque. Agora estou trabalhando a ponta e preciso garantir que o encaixe seja perfeito. No cabo eu tinha margem para errar porque depois ia preencher com epóxi, mas na madeira contra o metal o encaixe precisa ser quase perfeito. A invenção da saia é genial. Esse pequeno entalhe aqui tem uma função super importante. Ele funciona meio que como um sistema de drenagem da saia. Ele coleta o excesso de poeira e óleo que sobra de colocar e tirar a lâmina várias vezes. Se existe uma situação para usar a frase encaixe perfeito como uma luva, é essa. O rabaque precisa se encaixar exatamente na boca da saia.
Esse encaixe faz com que, quando a lâmina for colocada na saia depois, ela não caia sozinha, além de proteger da umidade e de sujeiras entrando pela abertura. Em muitos aspectos, trabalhar madeira é bem mais difícil do que trabalhar metal. No metal, se aparece um buraco ou você precisa adicionar material, é só soldar. Mas na madeira, se você quebrar alguma coisa, não dá para simplesmente colar. Muitas vezes vira só serragem ou pó. Dentro. Ah, sim, tá certinho desse lado. Agora só falta fazer a mesma coisa do outro lado. Meu Deus. Nossa, isso ficou lindo. Com a saia pronta para ser colada, eu finalmente precisei usar meu cérebro. O problema é que depois de colada não tem como ver onde está o canal interno. Ou seja, quando eu for modelar a saia depois, corro o risco de lixar direto até o canal por acidente. Aqui estou moldando um lado antes de colar. Assim depois eu sei exatamente o formato que quero para minha saia. Vou passar um pouco de óleo por dentro, onde não vai cola. Assim quando a lâmina entrar aqui, ela não fica raspando direto na madeira seca. E olha isso, já dá para ver a textura dessa madeira aparecendo. Que boa escolha de madeira. Espera, não sou streamer. Estou testando essa nova resina epóxi para essa colagem. Não vou usar cola de madeira, acho que a resina vai durar mais no longo prazo. Certo? Com a saia colada e curada, era hora de ajustar a transição entre a saia e o cipa. Não precisei fazer muito, só removi uns milímetros de material. Para o koiguchi, vou usar essa madeira preta africana. Ela é tão densa que afunda na água. Quando polida, fica quase preta como o ébano, só que sem aqueles encolhimentos ou rachaduras estranhas. O nome koiguchi pode parecer engraçado, mas essa peça tem uma função importante na saia. As saias eram feitas de madeira macia, o que fazia com que a lâmina cortasse a saia cada vez que fosse puxada. Para evitar isso, usamos um material mais duro na borda da saia, para impedir que a lâmina corte a própria madeira. Normalmente se usa chifre de búfalo, mas eu queria usar essa madeira dura. Aqui é crucial cortar exatamente dentro das linhas. Se essa parte não fechar perfeitamente com o rabaque, isso vai ficar muito evidente no resultado final. Não só no visual, mas na pegada da peça. Quase lá, na verdade. Ah, sim. Olha esse encaixe. Ah, tava indo bem demais pra ser verdade. Brincadeira, não aconteceu nada não. Tô só zoando. Depois de dedicar um bom tempo para fazer outro koiguchi, era hora de fixar ele na saia. Percebi que era difícil prender exatamente na posição certa, então virei a própria braçadeira e segurei no lugar até a cola secar. Com a cola seca, também queria colar o cepa no cabo. Eu ia fazer uma construção não tradicional, colando a lâmina no cabo com epóxi, então esse passo ajudava a moldar tudo junto depois. Acho que já está quase curado agora. Hora de pegar essa combinação super quadrada de saia e cabo e começar a moldar em algo bonito. Tradicionalmente, saia e cabo são arredondados, mas eu queria inovar um pouco. O primeiro passo foi reduzir a espessura da saia em cerca de 30 a 40%. Deixei os blocos bem grossos para apoiar durante a escultura da saia, mas depois de colada não havia mais necessidade de manter tudo tão grosso assim. Passei um bom tempo lixando com uma lixa super agressiva, grão 36.
Enquanto moldava, não conseguia decidir entre uma geometria ortogonal ou circular. Então pensei, por que não as duas? Fiz uma saia ortogonal que vai transicionando para um cabo arredondado, e acabou ficando bem bonito. Vocês conhecem aquele jeito empolgado do Wrangler Star? Às vezes ele segura uma ferramenta ou algo que fez e sente aquele orgulho, é exatamente o que estou sentindo agora. Meu Deus, isso... Sinceramente, mesmo sendo um pedido pago, eu queria ficar com essa peça para mim. E o encaixe está tão bom, você precisa pressionar para entrar. Aí ela se acomoda e parece travar no lugar. O que mais você poderia querer no encaixe? Já faz tanto tempo que vocês provavelmente esqueceram que essas lâminas são feitas de damasco. Mas agora chegou a hora de revelar o padrão. Mas antes preciso garantir que minha marca esteja gravada nas lâminas. Meu método preferido para isso é a gravação eletroquímica. Acho que quero conectar ali na perna do eletrodo. Vamos deixar na potência 2. A marca do criador ficou com uma aparência ótima, então decidi não escurecê-la dessa vez, deixando mais sutil mesmo. Com isso pronto, é hora de revelar o padrão desse damasco. Estou gravando as lâminas em uma solução de cloreto férrico diluído, mais ou menos na proporção de 1:4. Ela ataca o 1084 e praticamente não afeta o 1520. É assim que eu consigo aquele contraste clássico de claro e escuro do damasco. Uau! Depois de enxaguar o férrico, é hora do primeiro ciclo de polimento. Aqui estou basicamente polindo toda aquela oxidação escura do férrico usando uma lixa super fina, grão 25000. Isso ajuda o aço a aceitar melhor o segundo ciclo de gravação. Com cada superfície e cada ângulo polido, era a hora da segunda gravação. Tá aí, olha só isso. Depois de mais uma lavagem rápida e polimento até grão 25000, fui para a terceira gravação. Essa terceira gravação no café vai trazer o contraste de cores para o damasco. Isso assustaria uma criança vitoriana. Vou chegar daqui a 4 horas. Se tiver bom, eu paro. Se não, deixo mais tempo. E você? Ok. Meus olhos precisaram se acostumar, mas tá muito escuro. Vou enxaguar esse café. Tá vendo isso? Parece um código de barras. Normalmente, quando se grava com café, aparecem umas manchas, mas aqui tá só preto e branco, puro contraste. Com o acabamento da lâmina perfeito, seria um desperdício deixar o resto sem polimento, então eu passei um tempo na retífica para dar acabamento de grão 400 e polir coisas como o raba aqui. A madeira nunca é perfeita, então precisei preencher alguns buraquinhos com cola cianoacrilato. Para finalizar a lâmina, ia usar cera de carnaúba. Mas para ser sincero, ainda não estou satisfeito com o meu processo, então preferi não mostrar isso na câmera. Esse óleo que você está vendo eu passar na saia aqui se chama óleo de musaranho. Ele protege a bainha e realça bem mais as cores da madeira. Assim como a cera de carnaúba, ainda preciso ganhar mais experiência antes de me sentir confortável para mostrar esse processo. Olha como era antes. Meu Deus, a diferença é absurda. Tem tanta cor, essa é uma das madeiras mais incríveis com que já trabalhei. Logo percebi que usar o dedo para passar o óleo não era exatamente uma boa ideia.
Deixou meus dedos grudando e o acabamento ficou ruim. Nas camadas seguintes, passei a usar luvas. Nossa, isso fede muito. Cheira quase como comida estragada, sem brincadeira. Esse epóxi novo que estou usando fede bem mais que o anterior, mas é muito melhor para facas a longo prazo. O meu epóxi antigo não era ruim, só ficava duro demais depois de curado. Esse novo tem um agente de cura diferente, então depois de seco, ele continua levemente flexível, o que ajuda a faca a durar muito mais tempo. Com o epóxi curado, era hora de começar o envelopamento do cabo. Mas antes precisei furar a extremidade do cabo para poder prender o excesso da tira e deixar tudo firme. O envelopamento tradicional das lâminas japonesas se chama ito, normalmente feito de seda, mas aqui eu preferi usar couro. Acho que fica bem mais bonito. Tem um brilho especial e parece mais refinado. Existem regras a seguir para fazer o envelopamento ito direito, senão o resultado fica estranho. Uma dessas regras é alternar qual tira passa por cima da outra. O motivo original era prático. Se uma das tiras fosse cortada numa luta, o cabo ainda ficaria preso graças à alternância das voltas. Outra coisa importante é manter o espaçamento uniforme, senão o acabamento fica desproporcional. Seria feio deixar a madeira aparecendo na ponta do cabo, então estou passando o couro pelo buraco, cobrindo toda a extremidade com o mesmo envelopamento. Isso não muda nada na funcionalidade, mas visualmente fica incrível. Uma peculiaridade desse processo é que a cada volta o espaço dentro do buraco vai ficando menor e vai ficando cada vez mais difícil passar. Sim. Tá vendo aquele feixe de luz ali? Preciso passar a tira por lá. Espera, foi fácil. Meu Deus. Isso ficou 1 bilhão de vezes melhor do que eu podia imaginar. Meu Deus, acho que vou chorar. Sério, isso ficou tão bonito. Como dá pra ver, eu fiquei extremamente feliz com o resultado dessas duas peças. Elas acabaram ficando praticamente gêmeas idênticas, com a diferença do damasco, já que torci cada uma de um jeito. Sobre o que mais me orgulho nessa construção, acho que primeiro seria o cabo, que ficou impecável. Ficaram basicamente perfeitos. A segunda coisa é o acabamento que consegui no damasco. Esse brilho da cera de carnaúba ajudou a destacar o padrão, e misturado com a geometria perto da ponta, ficou simplesmente incrível. Aprendi várias coisas nessa construção que quero levar para minha próxima lâmina japonesa, que na verdade será muito em breve. Muitos fãs de One Piece vêm pedindo para eu fazer Ashusui, e eu realmente vou fazer. Já tenho um cliente e um patrocinador, e acho que vai ser uma das melhores peças que já construí. Então fica ligado para ver como vai ficar. Mesmo sendo mais peças de exposição do que de uso, esses tantos precisam sair da minha oficina devidamente afiados. Como isso já está no final do vídeo, não tenho tempo para mostrar o processo de afiação aqui, mas se quiser saber como eu faço, dá uma olhada no meu Patreon. Postei recentemente um vídeo de 34 minutos falando sobre minhas pedras e técnicas de afiação. Lá explico com muito mais detalhes do que posso mostrar no YouTube, então recomendo muito se quiser aprender a afiar como eu. Mamãe. Isso tá tão suave. Nossa, ficou tão bom, tão bom.